Senhores, buenas noites. Bora para mais uma revisão aqui de mercado. Hoje trataremos exclusivamente de mini índice. Então a gente não vai dar aquele giro em Nasdaq nem em dólar, tá? Porque não operei esses dois ativos, não dei atenção hoje, não fiz pré-market desses dois ativos, então, enfim, só abri negociações no mini índice. Esse era o meu foco hoje, então é dele que a gente vai comentar aqui hoje, tá? Então, sem mais delongas, começar com aquele esquema, né, que vocês já sabem. Primeiro eu vou falar dos cenários, o que eu tinha, e depois a gente cai para o intraday, para eu passar para vocês qual que foi a minha interpretação durante o pregão, o que eu fiz, enfim. Fechou? Então, sem mais delongas, eu vou para o gráfico diário e eu vou tirar ou apagar o dia de hoje, né, que é para vocês verem o que eu tinha para analisar, justamente isso aqui. Então, esse daqui era o meu gráfico diário para eu analisar mini índice hoje. Vocês estão vendo que o preço está subindo. Não tem para que vocês quererem parar o preço no peito, né? Então, vamos lá. Pelo diário, eu tenho sugestividade de continuidade na compra, nessa movimentação bullish. Ele me criou nos últimos pregões um fair value gap aqui, ó, que seria, para hoje, a minha principal região pelo diário, para ele fazer essa movimentação de mitigação, ou seja, ele sai de uma região de liquidez externa, busca uma liquidez interna, para depois quebrar uma externa de novo. Você já sabe que o preço se movimenta de externa para interna, depois para externa de novo e vai seguindo esse ciclo. Era isso que eu estava pensando, objetivando para hoje. Externa, interna, externa de novo. Certo? Então esse daqui era o meu contexto pelo diário. Eu vou descer o time frame para 4 horas. E em 4 horas, esse cenário ele fica um pouco melhor. Por quê? Vou apagar não, vou mudar essa cor aqui do fair value gap do diário só para ficar mais visível, tá? Em 4 horas, a gente teve essa movimentação aqui, a gente teve a criação desse fair value gap. Esse fair value gap era a região de liquidez interna da movimentação de 4 horas. O preço mitiga essa região na terça-feira e quebra uma estrutura externa. Então, em 4 horas, ele está fazendo a mitigação da externa para interna para externa de novo. Acontece que agora ele fez uma quebra de externa sem displacement, sem movimentação impulsiva, sem me sugerir essa continuidade. O que você quer ver sempre que você está buscando continuidade de movimentação? Você quer ver displacement, tá? O que é displacement, Rafa? Fair value gap, movimentação impulsiva. Por exemplo, aqui para baixo, sei lá, não precisa ir muito longe não, aqui ó. Quebra de estrutura, displacement. Sugere continuidade, preço volta, mitiga uma região de liquidez interna, quebra estrutura. Quebra de estrutura, displacement. Fair value gap, preço volta, região de liquidez interna, quebra estrutura. Quebra estrutura, sem displacement. Então eu consigo adotar um cenário um pouco mais vendedor a partir dessa interpretação dos candles de 4 horas, tá? Justamente essa falha de displacement que ele fez aqui, essa falha de continuidade. O que isso está fazendo? Ele está conversando, esse cenário de 4 horas, ele está conversando com o meu cenário do diário, lembram? Que era ele vir nessa região aqui, ó, esse amarelo aqui, é o fair value gap do diário. Ele mitiga a interna do diário para depois quebrar a estrutura externa. Ele está conversando. Então, hoje, a minha principal leitura, interpretação hoje, meu principal cenário era esse, tá? Do preço dar uma venda de mitigação até esses níveis aqui. Quando chegasse aqui, configurasse uma compra para depois a gente subir a favor do bias, a favor do macro, da estrutura, enfim, tá? Venda de mitigação, compra de impulsão. Seria mais ou menos isso. Esse era o meu principal cenário para hoje. Não conseguia enxergar compras antes disso, né? Não tenho estrutura em 4 horas para compras, tampouco em 1 hora. Então, não tinha esse cenário de compras ainda tão válidos, a não ser aqui na região do fair value gap do diário. E aí eu vou
jogar aqui, tirar a ferramenta do replay pra gente ver o que aconteceu, né? Tá vendo que o meu cenário não se concretizou. E aí, o que que acontece quando o cenário não se concretiza? Fica um pouco mais difícil de operar, porque você fica refém das estruturações intraday. Aqui para trás, eu não tenho nenhum PD array de venda para eu considerar uma venda uma venda de alta probabilidade. Fica um cenário complicado. Então, vou mostrar aqui agora qual foi exatamente a minha interpretação no pregão de hoje, tá? E aí eu vou botar no 1 minuto, porque eu quero comentar desde o início do pregão as coisas que eu estava enxergando e o que, que a gente fez depois. Bom, o preço abriu. Aqui nessa região de lateralidade a gente não fez nada, né? Eu não enxerguei nada muito claro aqui. Depois que ele sweepa o fundo e captura um sell side, que é esse fundo do dia aqui, eu começo a enxergar um cenário de AMD, tá? O que, que é AMD, Rafa? Acumulação, manipulação, distribuição. Onde que estariam esses cenários? Estaria aqui, ó. Eu tenho o preço acumulando nesse range. Eu tenho o preço manipulando no sentido oposto ao bias, né? A gente está comprador no macro. Manipulação e depois a distribuição. Seria mais ou menos isso, tá? A gente identificou esse cenário aqui. Eu vi isso acontecer. Eu falei, pô, pode estar rolando esse cenário aí, galera. Por que que eu não fiz, por exemplo, essa compra aqui? Porque para mim, aqui atrás, esse PD Array aqui, ele não era suficiente para mim, ele não estava tão bonito para eu adotar como esse daqui, sendo o PD Array de um time frame maior, para ele estruturar em cima dele e dar continuidade na alta. Não achei isso tão legal, tá? Então, considerei um cenário de baixa probabilidade, eu sei que estaríamos a favor da movimentação macro, mas por essa questão desse gap, a questão de que aqui eu não tinha um PD Array tão bonito, eu não me senti confortável em fazer essa compra. Onde que ela estaria validada, né? Aqui é o shift da estrutura. E FVG. Aqui. Aqui seria a compra. Foi essa daqui que eu comentei com o pessoal e que eu não me senti tão confortável de pegar. Ok? Depois disso, o preço segue, desenvolve, que faz um topo, volta, mitiga no fair value gap, né? Até aqui não fiz nada ainda, fair value gap, quebra topo. E aqui ele começa a inverter os fair value gaps de maneira impulsiva, tá vendo? Por que que esse cenário aqui não é um cenário legal para tradear em estruturação de 1 minuto? De novo, eu não tenho PD Array de venda num time frame maior lá para trás. Se você ficar olhando estrutura de 1 minuto para tomada de decisão sem você ter um PD Array de time frame maior para fazer um alinhamento de time frames, você vai cair naquelas armadilhas de fake shock, fake boss, e aí você vai ter que começar a ficar se preocupando com microestrutura, se é falso, se varreu liquidez, enfim. Cenário menos provável. Então o que que eu faço? Não faço nada. Eu espero ele fazer, me mostrar alguma coisa mais clara. O que que ele está me mostrando aqui que é um pouco mais claro? Ele faz o consumo desse buy side, falha em deixar um displacement, sugere que isso daqui é uma movimentação de manipulação e me inverte um fair value gap. A partir daqui, eu começo a ter uma movimentação um pouco mais bearish, eu consigo olhar um pouco mais para as vendas, adotar que índice pode dar uma correção. Vou vender aqui pela estruturação de 1 minuto? Não vou. O que que eu vou fazer? Eu vou cair para o time frame maior, no caso 15 minutos. Nos 15 minutos, havia um fair value gap, um BIS de 15, que num contexto mais comprador, o que que iria acontecer? O preço ia chegar nessa região, mitigar e ir embora e quebrar outro topo. Externa para interna para externa de novo. O que que acontece quando ele chega aqui em cima e faz aquele cenário, lembra? Falha de displacement aqui, faz um IFVG, ele configura um CRT dos 15 aqui, ó, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro candle, objetivando a mínima do primeiro. É um contexto a mais de que o preço provavelmente vai dar uma correção.
Além disso, invalida o Fair Value Gap dos 15. Então, o Fair Value Gap dos 15, que era região de intraday, de liquidez interna do intra, para ele bater, estruturar e quebrar topo, ela é invalidada nesse camarada aqui. E agora eu consigo olhar totalmente para vendas, uma vez que ele faz a invalidação dessa região. E aí, ele faz a invalidação dessa região com o quê? Com outro Fair Value Gap. Então, eu tenho um Fair Value Gap vendedor aqui, ó. Essa daqui passa a ser, para o meu intraday, a principal região, no caso de venda, para eu tomar uma decisão e buscar níveis mais baixos, que no caso eu estava objetivando o fechamento de terça-feira. Ok? Aqui era o meu alvo. Não tinha acontecido nada disso. O preço estava assim. E a gente já tinha um alvo, já tinha uma região de alta probabilidade, enfim, já sabíamos o que ele poderia vir fazer. Então, uma vez que eu já identifiquei minha região, já tenho o contexto de invalidação, tenho CRT, tenho falha de displacement em 1 minuto, e FVG lá em cima, enfim, aqui eu consigo tomar a decisão. E aí eu estou no time frame de 15 minutos, 15 eu vou cair para 1, porque esse é o alinhamento dos time frames, e eu quero ver um SMR, um Smart Money Reversal aqui dentro, tá? 1 minuto. O que eu tenho aqui em 1 minuto, Rafa? Liquidez, que são esses topos nivelados aqui de 1 minuto, tá vendo? Tem uma liquidez na frente. Lembrando que essa região em vermelho aqui é o meu Fair Value Gap dos 15, meu Fair Value Gap vendedor, então ele é o meu CIB dos 15. O que mais que eu tenho? Fair Value Gap, 1 minuto. O que mais que eu tenho? Order Block, 1 minuto, tá vendo? Esse camarada verde aqui. Order Block. Bearish. Então, menos OB. O que mais que eu tenho? Tem um OBzinho feio aqui. Numa forçação de barra, ele é um breaker, tá? Dessa estruturação aqui, ó. Displacement. Flipou. Vira breaker. Ok? Então, eu tinha muita confluência nessa região, me configurando, me confirmando, me dando indícios de que seria uma boa venda. Então, eu espero o preço chegar aqui em cima, consumir essa região de liquidez. Perceba o tamanho do candle. Isso daqui é stop, tá, galera? Candle de stop, isso daqui. Sugerindo, indicando ainda mais de que a leitura está correta. O pessoal está estopando para depois entregar a movimentação verdadeira, o delivery. Então, o preço chega dentro do Fair Value Gap dos 15. Mitiga o Order Block. E o que ele faz aqui? Um IFVG. Aqui está a tua confirmação de que o Order Flow está mudando. De que a gente está configurando dentro do CIB 15, depois de consumir uma liquidez de call rise aqui de 1 minuto, depois de mitigar Fair Value Gap 1, depois de mitigar Order Block 1, depois de mitigar Breaker 1 minuto, tá, no caso. Aqui tá a tua venda. Você tem algumas opções de entrada, né? O pessoal que me acompanha já sabe quais são. No caso, eu peguei aqui o trade no 725, objetivando a mínima de sexta. O fechamento de sexta. No meio de caminho, vocês estão vendo que o trade demorou. Deu para conduzir esse trade de forma técnica, tá? E eu vou te mostrar aqui onde que era a forma técnica desse trade de condução. Uma vez que ele chega aqui na região, te dá a estrutura, confirma, SMR, te dá o trade. Ele faz uma quebra de estrutura. Aqui você pode traçar um range de prêmio e desconto. O que eu tenho aqui no prêmio? Fair Value Gap. Preço seguro no Fair Value Gap, quebra outra estrutura. Qual estrutura? Essa daqui. O que eu tenho aqui? Traço um prêmio de desconto. Fair Value Gap. O que mais eu tinha aqui? Se eu não me engano, nos 15 minutos tinha um Fair Value Gap também, tá? Que era justamente esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui era um Fair Value Gap dos 15 para fazer a condução. No 1 minuto, provavelmente ele configurou outra venda aqui
Qual foi a outra venda que eu estava observando? Breaker. Então, deixa eu dar nome aos bois. Fair Gap vendedor aqui, dos 15. De novo, 15 cai para o 1. Procura SMR dentro da região. Qual é o SMR que eu vi ele configurar aqui? Ele faz um shift aqui, sem Fair Gap, não tenho região de interesse, de entrada. E FVG. Configurou. Depois faz uma outra quebra-estrutura aqui. Breaker. Configurou. Quebrou outra estrutura. Depois, quer fazer a condução? Vamos lá. Quebra estrutura. Quebra outra estrutura. O que eu tenho nessa pernada aqui? Order block e ainda tem a região de breaker aqui, né? Qual é o order block? Esse daqui. Order block com liquidez na frente. Preço mitiga, quebra outra estrutura e dá o alvo. Fechamento de cesta. Certo? Então, foi esse o trade de hoje. Foi essa a principal movimentação que eu consegui interpretar, né? Ele aqui depois configurou uma compra, mas sinceramente não vi mais motivos para eu clicar de novo. Já fiz a do dia e fui embora. Então, essa daqui foi a principal movimentação do mini índice de hoje, dia 21. Espero que tenha contribuído com o teu estudo. Espero que tenha contribuído com o seu backtest, que tenha esclarecido alguns conceitos. E no final das contas, ficou um trade mais ou menos assim, ó. 725, stop coloquei aqui atrás, ficou 70 pontos de stop, era isso aqui, 70 pontos de stop. Alvo, fechamento da sexta-feira. Foi esse o trade, tá? E é isso. Bom, senhores, obrigado mais uma vez. Se você gostou, de novo, contribuiu, enfim, vou pedir para deixar um like, compartilhar, para que possa atingir mais pessoas, tá? Então, ficamos por aqui e bons trades.